Se você não conhece ainda o Design Pattern de Singleton, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês como implementar o Singleton, quais as vantagens e desvantagens e como você pode tirar proveito dele no seu projeto. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final, meu nome é Gleison e hoje eu vou trazer para vocês aí um Design Pattern, o Singleton. Então, para você que ainda não conhece o Singleton, não sabe o que é um Design Pattern, fica até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês aí passo a passo como implementar. Um Design Pattern, para quem não conhece, é um padrão, é uma receita pronta. Existem diversas receitas prontas que nós podemos utilizar no nosso código. Ao invés de você ficar reinventando a roda e tentando descobrir como implementar alguma solução, existem diversas soluções catalogadas. Uma dessas soluções é um padrão chamado Singleton. Existem diversos outros padrões, como por exemplo Strategy, Factory, dentre diversos outros padrões. Esses padrões originalmente foram criados aí num livro chamado Design Patterns e eles ficaram muito conhecidos porque antigamente, sempre que nós iríamos criar um código, a gente criava a partir do zero. Com o passar do tempo, ficou muito difícil de dar manutenção nesses códigos, porque cada vez que a gente queria resolver um problema, cada pessoa, cada programador criava sua própria implementação daquele código. Com isso em mente, foi criado esse livro de Design Patterns e, desde então, os Design Patterns têm se tornado cada vez mais essenciais no mundo de desenvolvimento e sendo, inclusive, muito requisitados em entrevistas e testes para empregos. O padrão Singleton, que é um dos Design Patterns, ele serve para resolver uma funcionalidade do seu código. Ele permite que você tenha apenas uma instância da sua classe dentro do seu projeto rodando. Isso tem diversas vantagens, mas também tem algumas desvantagens. Então vamos lá para o código para vocês poderem entender o que é o Singleton e quais problemas ele resolve. Então, eu estou aqui com o meu VS Code aberto. Eu tenho aqui já um projetinho base com algumas configurações. E aí eu vou mostrar para vocês quais são os problemas que esse código tem e como que nós podemos resolvê-los aí utilizando o Singleton. Então, aqui eu tenho no meu arquivo index, eu tenho aqui a importação de 4 arquivos. Então, eu vou estar utilizando aí uma class configuration, uma datetime service, uma payment service e uma permission service. Cada uma dessas classes vai ter aí basicamente uma implementação simples, aí simplesmente vazia de como se ela fosse aí utilizada no mundo real. Então, eu não estou trazendo aqui, a ideia não é mostrar implementações, mas sim apresentar para vocês aí o padrão, aí o design pattern do Singleton, tudo bem? Então, eu vou aqui na minha classe configuration. Veja que ela é uma classe simples, ela tem apenas aqui um construtor, e nesse construtor ela faz a configuração de duas propriedades. Então eu tenho aqui a propriedade TimeZone, que ela vai dizer aí para nossas datas como que elas serão utilizadas. Então aqui no caso eu configurei como UTC. E eu tenho aqui um ID, um Unique ID. Esse ID é simplesmente para poder mostrar para vocês como que funciona aí o Singleton dentro da aplicação. Então aqui eu estou gerando um ID único para essa minha request ou para esse meu script, tudo bem? Então a cada vez que eu rodo, ele é gerado um novo ID único. Lembrando que essa não é a melhor forma de gerar IDs únicos. Se você estiver procurando formas de gerar IDs únicos, procure em outras opções mais robustas. Essa opção ela é bem previsível, então ela não é ideal para geração de IDs únicos. Então eu tenho aqui simplesmente uma classe de configuração. Na minha classe datetime service, ela tem simplesmente um construtor, que ela vai receber aqui a configuração, e ela tem aqui uma função adjustTimeZone. Essa função simplesmente ela vai vir aqui na minha configuração, nesse configs, nessa variável configs, e ela vai setar aí para mim o time zone de acordo com a string que eu passar. Tudo bem? E aqui eu tenho a minha classe payment service, que ela tem simplesmente um construtor recebendo aqui a configuração, e ela mostra aqui simplesmente qual é a configuração que está aqui dentro dessa instância. E aqui no Permission Service eu tenho também aqui o mesmo texto dizendo qual que é a configuração, porém reparem que eu tenho aqui
uma nova instância. Então, aqui eu estou criando uma nova instância. Ao invés de eu receber aqui essa instância via construtor, eu simplesmente estou criando ela aqui dentro, tá? Então, esse daqui é basicamente o projeto. Então, como que funciona aqui? Ó? Aqui eu estou criando uma instância da minha configuração, ou seja, eu estou pegando a minha configuração, e aqui eu estou criando uma segunda instância da minha configuração. Dentro de um projeto, né, um projeto grande, é muito comum de que você utilize a configuração em diversos locais. Então, vários locais você vai precisar ali pegar as suas configurações para você poder estar utilizando ali dentro do seu projeto. Então, aqui eu estou simulando que eu tenha duas instâncias aqui da minha configuração no meu projeto. Então, aqui eu estou criando a instância do meu API Service e eu estou do meu API Service, na verdade, não, aqui é o Datetime Service, com o nome errado aqui. Então, eu tenho aqui o meu Datetime Service e aqui eu estou configurando o time zone para ser esse time zone aqui, América Bahia. Então, vai ser esse time zone. Então, basicamente, eu estou criando a minha configuração, pegando a minha configuração, estou chamando o meu serviço, que ele vai ser responsável por configurar aí o time zone, e estou falando para ele, olha, seta para mim o time zone como esse daqui. Estou criando aqui uma classe, né, uma instância da minha classe de pagamento. Estou passando aqui a configuração e estou chamando aqui a função pay dela, que simplesmente vai, né, me dar o eco aqui, vai escrever na tela qual que é o time zone que ela está recebendo. Aí aqui eu estou definindo, eu estou trocando o meu time zone. Então imagina que em algum momento da sua aplicação, você criou a aplicação iniciou, ela setou aqui o América Bahia como time zone. Aí em algum outro momento do seu fluxo, você precisa trocar aí para América São Paulo. Então eu estou simplesmente chamando o meu serviço, estou falando para ele, olha, troca para mim para América São Paulo. Aqui eu estou criando uma nova instância, né, do meu pagamento e estou chamando aqui a função pay. E aqui eu estou criando uma instância das permissões, estou chamando a função getPermission, que ela simplesmente vai mostrar aqui qual que é a configuração do time zone. E aqui eu estou, só para vocês poderem entender, eu estou colocando aqui, eu estou dando um eco nos dois IDs que foram gerados aqui. Então, um script bem básico. Eu vou rodar o meu script e vocês vão ver qual é a saída dele. Então, reparem o seguinte. Primeiro eco que ele deu é o do Payment Service. Então, esse primeiro Payment Service, chamei a função Pay. Como que está o time zone dele? Então, eu criei a minha configuração. Minha configuração inicia como UTC. Aqui, eu estou trocando ela para América Bahia. E quando chega aqui no meu Pay, ele está como América Bahia, que é o que eu defini aqui anteriormente. Então, ele simplesmente está recebendo aqui essa instância, certo? Então, ele está recebendo a configuração e simplesmente está exibindo. Até aqui tem uma novidade. Aí eu tenho aqui, novamente, eu estou trocando aqui o meu time zone. Estou definindo agora que ele é América São Paulo. E aqui eu estou criando uma nova instância do meu pagamento e estou chamando aqui a função pay. Reparem que ela está correta, está como América São Paulo. Então, daqui para baixo, reparem que eu não chamei mais nenhuma vez a troca do time zone. Então, eu só chamei até aqui. Nessa linha 19, ele deu esse eco. E aqui está funcionando certinho. Mas reparem que nas permissões, ele está vindo como o TC. Aqui, inclusive, ficou o nome correto aqui. Só vou trocar aqui para Permission Service. Então, reparem que quando eu rodo o meu código, aqui no Permission Service, ele não está respeitando o time zone que eu defini ali em cima. Eu defini aqui como América São Paulo e aqui ele está vindo como TC. É como se eu não tivesse chamado essa função aqui do Adjust Time Zone. Tá? E aí aqui, se vocês olharem aqui na parte da
dos IDs, vocês vão ver que cada uma dessas instâncias, então a configuração 1 e a configuração 2, possuem IDs totalmente diferentes. Então, por que que isso está acontecendo? Então, por que que eu tenho dois IDs aqui separados? Primeiro, eu estou criando aqui uma nova instância da minha configuração. Então, cada vez que eu chamo essa configuração, ele cria aqui um novo Unique ID e ele seta aqui o time zone. Então, na primeira vez que eu chamo a nova configuração, ele seta como UTC e cria um ID único. Nessa segunda vez, ele vai criar aí um novo ID e também vai colocar como UTC. Então, reparem que, apesar de eu estar chamando a configuração duas vezes seguidas, inclusive, a instância da configuração 1 possui informações diferentes da instância da configuração 2. Por isso que elas têm IDs diferentes. E, no caso aqui do Permission Service, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma nova configuração aqui dentro. Então, ao invés dele receber a configuração como os outros recebem, eu simplesmente estou chamando a nova configuração aqui. E por esse motivo, ele está criando novamente como UTC. E se eu vier aqui e exibir esse ID, ele vai ter um ID totalmente diferente desses que eu tenho aqui. Então, isso daqui é uma coisa muito comum de acontecer. Nem sempre você vai passar os objetos por referência. Às vezes, você precisa criar uma função, criar uma classe, e ela não receber esse objeto por referência. Então, eu não quero, por exemplo, que o meu serviço de permissões receba a configuração, mas eu quero que ele leia a configuração, eu quero que ele tenha uma configuração aqui dentro. Então, essa é uma questão muito comum de acontecer, né? Então, eu tenho aqui, cada um desses serviços é uma configuração. Imagina que isso daqui fosse, por exemplo, o usuário e senha do banco de dados. Então, eu iniciei a configuração vai estar vazia aqui, sem os dados do banco de dados. Aí eu vim aqui e chamei a função que faz esse ajuste dos dados do banco de dados. Quando eu cair aqui no meu serviço de permissões, reparem que ele vai vir com os dados padrão. Ele não vai trazer esses dados que eu já ajustei aqui. E isso pode ser um problema. É nesse ponto que o singleton ele brilha. O singleton ele é uma forma de você fazer o código e fazer com que ele tenha apenas uma instância dentro da sua aplicação. Ou seja, em toda a aplicação só vai haver uma configuração. Se eu mudar ela, vai mudar para o sistema inteiro. Então, esse é um dos pontos que você tem que tomar cuidado. Quando você trabalha com singleton, você tem que levar em consideração que ele não deve ser utilizado para coisas que possam mudar. Exemplo, você não pode definir o token do usuário num singleton, porque senão todos os usuários terão o mesmo token. Então, eu vou lá, faço login, aí eu crio uma classe lá, user, e seto essa classe como um singleton e seto o token nela. A partir de agora, todos os usuários terão o mesmo token. E não é o que a gente precisa. A gente precisa que cada usuário tenha seu próprio token. Então, esse é um dos cuidados que você tem que ter. Geralmente, nós utilizamos singletons para classes de configuração ou então para classes que não mudam, né? Então, por exemplo, eu tenho um serviço que ele se comunica com uma API. Esse serviço ele sempre tem o mesmo base URL, ele sempre tem as mesmas configurações, e a única coisa que vai mudar são os dados que eu vou passar para ele passar para a API. Então eu vou criar lá uma função, por exemplo, call API ou make request, vou passar ali um array com os parâmetros, e ela vai pegar esses parâmetros e vai enviar. Entretanto, eu não preciso criar uma classe, uma instância dessa classe para cada vez que eu vou utilizar. Eu posso simplesmente criar uma e aí eu reaproveito. Então, é muito comum aí, se você utiliza algum framework, geralmente o seu framework vai ter aí alguma opção para você criar um serviço, né? Você criar uma classe ali que seja um singleton. Então, tome cuidado aí quando for usar singleton, porque é possível de você ter esse tipo de problema, né? De você estar ali, de repente,
alterando uma configuração dentro do seu singleton e isso está afetando em outro lugar que está utilizando ele e você não está sabendo. Tá? Então, tem que tomar esse cuidado. Mas o singleton é muito bom porque ele permite aí que você tenha apenas uma instância. Então, se você estiver utilizando aí uma aplicação, por exemplo, em C Sharp, em Node, você vai ter apenas uma instância da sua classe em memória. Né? Então, isso é muito vantajoso, porque imagina se cada request você criar uma nova instância, você vai consumir muita memória. Então, com o Singleton, você consegue consumir apenas os recursos de uma instância. No PHP, geralmente isso não acontece, porque o PHP a gente costuma rodar ele aí no modo FPM, né? Então, geralmente, cada request tem suas próprias classes, suas próprias instâncias. Geralmente, a gente não compartilha aí dados em memória. Porém, é possível fazer esse compartilhamento. Existem alguns frameworks, inclusive, que trabalham aí com esse compartilhamento. É o caso do HyperF, é o caso do próprio Laravel aí com a extensão do Octane. Bem, então, vamos ver aqui como que a gente pode estar implementando aqui o nosso singleton. Então, eu vou vir aqui na minha classe de configuração e é aqui que a gente vai criar o nosso singleton. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui uma propriedade. Então, private static. E por que ela tem que ser estática? Porque quando você define uma propriedade como estática, ela é compartilhada em memória. Ela fica em memória. Toda vez que alguém chama aquela propriedade, ela vai sempre te retornar a informação que tem na memória. Você não vai ter uma instância daquela informação, vai ser sempre a informação. Então eu vou colocar aqui que vai ser uma instância da própria classe de configuração. Tá? Então vou colocar aqui o nome de configuration. Maravilha. Feito isso, agora eu vou criar uma função chamada public function getInstance. Geralmente a gente utiliza essa nomenclatura, getInstance, mas pode ser o nome que você quiser. Tá? Então vou colocar aqui e vou colocar que ela retorna uma instância de self, ou seja, ela vai retornar uma instância da própria classe de configuração. Feito isso, eu vou vir aqui e vou fazer uma verificação. E aí eu vou acessar aquela propriedade ali, ó, configuration. Como aqui é a proposta, essa função aqui ela tem que ser estática também, porque para que eu possa acessar essa variável que está aqui fora, que é uma variável estática, eu preciso que a minha função também seja estática. Se eu tentar acessar simplesmente a função, uma propriedade estática dentro de uma função normal, eu vou ter um erro, porque o this, né? Geralmente a gente acessa assim, this, e aí a propriedade. O this não existe dentro de algo estático, tudo bem? Ele não vai ter acesso aí a essa propriedade estática. Então, vou criar aqui a minha função estática. Então, vou verificar aqui, ó, se a minha configuração ela não existir, o que eu vou fazer? Eu vou definir que a minha configuração é uma nova instância dela mesma. E aqui eu vou retornar a minha instância. Então, aqui inclusive eu vou até trocar o nome para ficar melhor. Ao invés de colocar configuration, eu vou colocar como instance. Então, é muito comum que você encontre ela com esses nomes aí. Se você for procurar na internet, geralmente a gente define como instance. Então, recapitulando, criei uma propriedade privada estática. Essa propriedade ela é estática porque ela toda vez ela sempre vai retornar o mesmo dado em memória. Então, eu não vou ter instâncias, por isso que ela será estática. Eu estou definindo o nome de instância, instance aqui no caso. Estou criando uma função estática aqui, getInstance. Essa função ela vai verificar se não existir a instância ainda, ou seja, se isso aqui for nulo, ela não foi inicializada ainda, ela vai criar uma instância dela mesma, ou seja, ela vai chamar o próprio construtor aqui. Tá? Então, esse new self significa chame, né, crie uma instância dessa classe mesmo, dessa própria classe, da classe configuration. E aqui eu vou retornar essa instância. Certo? O que mais que a gente vai fazer?
Outra coisa que tem que acontecer é, quando nós fazemos um singleton, o construtor ele tem que ser private. Por que ele tem que ser private? Se ele não for private, a pessoa ela vai conseguir fazer isso aqui, ó, chamar um new configuration. Então, ela vai conseguir criar uma instância da configuração. E no singleton, lembrando, é sempre uma única instância. Então, a gente não quer que seja possível criar aqui uma nova instância da configuração. A configuração que vai fornecer a instância para você. Ela que vai criar, caso ela seja necessária, ela vai criar para você. Então, esse new self, ele vai chamar o construtor. Como o construtor é privado, ou seja, ele consegue chamar o próprio construtor, porque está na mesma classe aqui, então ele é privado. Agora, de fora, ninguém vai mais conseguir criar aqui uma nova configuração. Tá? Então, eu vou definir aqui novamente, vou manter aqui normal as configurações, certo? O que mais que eu vou ter que fazer? O PHP, ele tem algumas funçõezinhas mágicas. Isso é uma exclusividade aí mais do PHP. Se você estiver fazendo em outra linguagem, talvez não seja necessário fazer isso, porque outras linguagens talvez não tenham esse recurso. Mas o PHP, ele tem algumas funções mágicas, e uma delas é a clone. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou proibindo alguém de vir aqui e clonar esse meu objeto. Clonar essa minha classe. Então, quando a pessoa vier aqui, por exemplo, ela tentar dar um clone configuration, o que vai acontecer? Ele vai cair nesse meu clone aqui. E aí, como ele é privado, não vai ser possível eu clonar aqui o meu objeto. Então, por isso que a gente coloca também aqui a função de clone como privada. O que mais que a gente vai fazer? Então, vou criar aqui outra função, aí mais, né, novamente exclusiva aí do PHP, basicamente, que é o wakeup. Né? Então, a função wakeup, ela acontece toda vez que a gente tenta deserializar aí uma classe. Então, eu posso... O que é serializar? Serializar é transformar uma instância da classe em uma string, e aí depois eu posso deserializar, ou seja, eu transformo aquela string novamente numa classe. Então, aqui, eu não posso, né, acordar a minha classe. Né? Eu não posso vir aqui, na verdade, vou colocar como public aqui. Eu não posso serializar a minha classe. E eu não posso deserializar a minha classe, porque ela é apenas uma instância. Ou seja, a configuração, ela cuida dela mesma. Então, aqui eu vou colocar uma nova exception. Então, ele vai lançar aqui uma exceção, dizendo não pode deserializar um singleton. Então, se a pessoa tentar serializar essa classe, né, ela tentar ali dar um serialize, ela vai cair nessa função aqui, e ele falou, olha, não é possível serializar um singleton, não faz sentido. Da mesma forma, eu vou copiar aqui, e o PHP tem uma outra função, que é o sleep. Ou seja, que é quando eu vou serializar. Então, a wakeup, ela acontece quando eu tento deserializar, ou seja, quando eu tento transformar uma string nessa classe. Então, ele vai cair automaticamente aqui no wakeup. Se você nunca viu a wakeup e a sleep, dá uma procurada na doc do PHP. Elas podem ser úteis aí para, por exemplo, você pode utilizar a função sleep para fechar conexão de banco de dados quando eu vou serializar. Então, eu vou serializar uma classe ali, ela vai ser transformada em string. Então, ele vai lá, fecha a conexão. Eu posso utilizar a função wakeup para abrir novamente a conexão quando essa string for convertida no meu objeto. Então, é bem bacana você poder utilizar isso. Então, eu vou colocar aqui que eu também não posso serializar um singleton, certo? Então, eu tenho aqui já o meu singleton funcionando. Reparem que agora, quando eu vou tentar rodar aqui, ó, então eu vou tentar rodar, eu já tenho um erro, dizendo, olha, eu estou chamando o construtor aqui e já está dando erro. Então, está dando erro aqui, ó. Já não consigo mais fazer isso que eu tinha feito aqui, ó. Não consigo mais chamar, então eu estou chamando aqui, ó, o construtor privado. Eu não posso dar mais um new.
aqui na minha classe. Ou seja, eu não crio uma nova instância da configuração. Então, como que eu faço para utilizar? Eu falo, configuração, me dá a sua instância. E ela que vai cuidar. Ela que vai garantir que só tenha uma versão dela em memória e ela vai me devolver. Então, como que a gente usa? Como aqui a função é estática, certo? Então, o motivo dela ser estática é para que você possa fazer isso aqui, ó. Então, ao invés de eu colocar new configuration, eu vou colocar configuration, dois pontos, get instance. Ou seja, eu estou pegando a instância. Eu estou dizendo para a configuração que eu quero a instância. Como ela vai fazer? Ela vai fazer o quê? Ela vai garantir que só tenha uma versão em memória. Ou seja, se não existir ainda em memória, ou seja, eu nunca usei isso, ela vai criar. Se já existir, ela simplesmente vai me retornar. Vou colocar a mesma coisa aqui na linha de baixo, certo? E aqui na minha get permission, certo? Eu estou dando aqui ó, um configuration, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui configuration get instance, certo? Então, vamos rodar aqui para ver o que acontece. Tá. Que ele está dizendo que a minha instância aqui não foi inicializada ainda. Eu estou tentando chamar aqui o instance antes dele ser inicializado. Então, maravilha. Então, veja o que está acontecendo aqui agora. Quando eu chamo aqui a troca para o América Bahia, ele faz a troca e aí a gente pode ver que aqui no Payment Service, ou seja, eu vim aqui, falei para o serviço de datas, olha, troca para mim o time zone para América Bahia. Beleza, ele foi lá, trocou. Aí ele veio para cá, Payment Service, passou a configuração aqui no construtor e chamou a função Pay. A função Pay, ela tem aqui a configuração. Qual é a instância dessa configuração? Essa primeira. Quando eu venho aqui, novamente eu vou ajustar o time zone. Então agora eu troquei para América São Paulo. Chamei aqui uma nova instância do Payment Service, passei a configuração para ela. Quando ela chama a função Pay, ela retorna para mim o time zone aqui, América São Paulo, que é o time zone que eu configurei. Até aí, normal, estava funcionando assim. Mas reparem que aqui no serviço de permissão, eu não passo a configuração, eu continuo não passando, e quando eu chamo a configuração, ele me retorna a mesma configuração que eu já tinha feito. Ou seja, eu tinha definido que a minha configuração era América São Paulo aqui. E quando ele pede aqui a configuração, ele me retorna a mesma configuração. E aí, se vocês observarem aqui, ó, os IDs são exatamente os mesmos. Por quê? Porque ele só chamou esse construtor, ele só chamou essa configuração, esse unique ID, uma única vez. Na primeira vez que eu chamei o getInstance, ele viu que ele não tinha nada em memória, ele foi lá, criou uma instância dele mesmo, ou seja, ele caiu aqui no construtor e o construtor definiu essas informações. A partir daí, toda vez que eu chamei, ele simplesmente veio aqui ó, e me devolveu essa instância. Ele me devolveu o que já tem em memória. Dessa forma, eu posso colocar aqui quantas configurações eu quiser. Ó. Eu posso criar aqui embaixo. Então, vou colocar aqui, ó, configuração 3, configuração 4. E vou colocar aqui, ó, vocês vão ver que ele sempre vai manter os mesmos dados. Então, reparem que eu tenho apenas uma instância. Então, isso daqui é muito bacana para você utilizar aí em projetos. Então, quando você tem uma classe que ela precisa ser uma configuração e que quando eu mudar em um lugar, eu quero que todos os lugares mudem automaticamente, ou seja, eu quero garantir que troquei uma informação em um determinado ponto da minha aplicação. Todos os outros pontos tenham essa mesma informação replicada, essa mesma informação alterada, eu uso um singleton. E também, quando eu quero manter aí
né, apenas uma instância de uma determinada classe em memória para conservar memória. Tá? Então, esse é o padrão singleton. Porém, ele tem aqueles pontinhos, né? Ele tem a questão de que você pode acabar acontecendo de você, sem querer, criar um singleton de uma classe que não deveria ser. Então, você está trocando uma informação de um lado e ela está alterando em outro lugar, está dando um erro em outro lugar, está dando um comportamento diferente em outro lugar e você não sabe por quê. Outro problema do singleton é que ele é um pouco mais difícil de testar, né? Se eu fizesse aqui, se eu criasse um teste unitário aqui para essa classe, trocando a configuração, eu tenho que lembrar que toda vez que eu chamar o getInstance, vai ser a mesma instância. Então, se eu troco em uma instância, né? Se eu troco, por exemplo, se eu trocasse aqui a configuração para time zone América São Paulo, no outro teste, ela ainda vai estar como América São Paulo. Ou seja, eu precisaria, se eu quisesse que ela voltasse ao estado original, eu teria que resetar essa configuração manualmente. Então, o singleton ele também é um pouquinho mais difícil de testar. E ele é um padrão bem controverso. Tem muita gente que defende que o singleton ele fere aí os princípios do Solid. E que ele, por ele cuidar da própria inicialização, ele não é um padrão correto de ser utilizado. Porém, ele existe, ele serve para resolver esses casos que eu mostrei aqui, tá? Então, utilize o singleton com responsabilidade. Você não vai colocar qualquer classe como um singleton, então existem momentos que pode ser que você precise de um singleton. Quando você tem uma configuração, é uma configuração global, né? Isso daqui é uma forma, né, de você fazer uma classe de configuração global, uma configuração global, sem que você tenha que utilizar aí o global do PHP. Então, o PHP ele tem um tipo chamado global, uma variável global, onde você define uma variável global e ela funciona da mesma forma com que um singleton. O problema do global é que ele esconde muito, né? Então, se eu chamo o global lá no primeiro arquivo, no index, eu estou usando o global em outro lugar, eu posso acabar me perdendo onde que eu chamei o global e tudo mais. É muito comum o global aí, para quem já trabalhou aí com WordPress. WordPress tem muito essa questão do global, onde você pega ali da instância global, você pega acesso a banco de dados, você faz query, você tem acesso ao core ali do WordPress. Então, o singleton é uma forma de você evitar de utilizar o global no PHP. Lembrando, o singleton também é possível fazer em várias outras linguagens. Em praticamente todas as linguagens é possível você utilizar aí o singleton. Pode ser que você precise fazer alguma pequena adaptação devido aos recursos que a linguagem te fornece, devido aos tipos que a linguagem te oferece. Então, lá em C# vai ser um pouquinho diferente, em Java vai ser um pouquinho diferente, mas o singleton, a essência dele é a mesma. Então, se você procurar singleton na sua linguagem, com certeza você vai encontrar, se ela for uma linguagem orientada a objeto. Tá legal? Então, essa daí foi uma aulinha sobre um design pattern, aí sobre o singleton. Se você gostou, né, deixa seu curtir, compartilha, comenta, e aí eu vou trazendo aí em breve novos design patterns. Tudo bem? Então, até mais!